Boa noite todo mundo. Boa noite, meus amores. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos esperar vocês entrarem. Como é que vocês estão? Como tem passado? Boa noite, amores. Hoje eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Vocês perceberam que esses últimos dias eu fiquei um pouquinho sem entrar na internet por conta de uma gripe muito forte que eu tive. O meu filho trouxe da escolinha, né? Tem muitos coleguinhas que pegaram essa gripe lá e trouxe. Só que criança, Deus faz muito mais forte, né? Eles se recuperam rápido. A gente, às vezes, não, né? Então, peguei uma gripe, tá até meus lábios estão todos assim, estourados da febre, da gripe. Então, essa semana eu me poupei mais de entrar. E hoje eu vou pedir a ajuda de vocês, porque alguma vez eu posso tossir, posso ter que colocar alguma pastilha na boca. Então, hoje eu vim pedir ajuda pra gente fazer nossa oração, mas perdoem, né? Vocês me perdoem a tosse e algumas vezes que eu tenha que parar. Mas eu jamais poderia deixar de fazer a nossa corrente, né? Jamais poderia deixar de fazer os nossos pedidos. A gente tem um propósito, todos nós juntos, de fazer setembro inteiro. Então, de jeito nenhum que eu ia falhar, né? Que eu ia falhar com vocês. Mas foi uma gripe muito pesada, mas agora eu já tô bem, tô medicada. Fiz todos os exames, não era Covid. É influenza, né? É influenza. Só que muito forte, foi muito forte, pegou todo mundo. Mas agora todo mundo bem aqui em casa, todo mundo já entrou no remédio, tá todo mundo certinho. E eu me poupei esses últimos dias por conta de febre, de cansaço, né? Mas eu espero não. Amanhã já retorno gravar os vídeos do Setembro Amarelo, como eu tinha prometido para vocês. E pronto. E nossa programação volta ao normal. Em que pese eu não ter deixado de fazer as programações, mas foi muito sacrificioso por questão da febre, né? A febre deixa a gente muito mole mesmo. Então os meninos ficaram ruins, todo mundo aqui. Então graças a Deus, né? Todo mundo bem já, todo mundo pronto para seguir. Então hoje só tenham paciência com esse restinho de tosse que ainda fica, essa irritação na garganta, mas eu jamais ia deixar de forma nenhuma, né? De deixar de fazer com vocês a nossa oração, nossa corrente, porque não é só uma oração, é uma corrente muito forte. Cada um tem as suas petições, a gente combinou isso desde o início, e eu sei que cada petição de cada um que está aqui é muito importante. Eu quero agradecer a Deus, né, porque uma das minhas já se concretizou, agora vem, né, vem outras, e eu também peço pela de vocês. Então, conforme for acontecendo, conforme vocês forem ter os testemunhos também, vocês coloquem, né? Coloquem para mim, para que depois da nossa corrente, estou procurando nosso texto de hoje aqui, para que depois da nossa corrente, né? Para que depois da nossa corrente a gente possa fazer os testemunhos também. Fora isso, essas orações são para o nosso bem-estar, são para que a gente possa se sentir cada vez melhor, para que a gente possa começar a semana bem. Às vezes a gente está com uma coisinha ali, né, pegando na gente, e só oração que resolve, que tira essa agonia, esse vazio, né, essa crise que a gente tem. Então nossas orações também são para isso. Isso também é uma das petições que a gente eleva ao alto, que a gente eleva a Deus para conquistar, né, para conseguir. E aqui tem diversas orações diferentes, né, de irmãos de várias religiões, forças espirituais. Nós temos muito mesmo a fé. É uma união de fé nessa corrente de oração junto com vocês. Então, hoje nós vamos começar um processo nessa oração do dia, né, 6 de setembro, do dia 6 de setembro. Nós vamos começar hoje um processo de oração como a gente sempre faz.
divulgando o que aconteceu na semana, os sentimentos que nos envolveram durante essa semana, as dificuldades. Eu sei que essa semana teve muita saudade, sempre tem muita saudade, mas cada semana parece que a saudade ela bate na nossa porta de uma forma diferente. Ela bate na nossa porta de uma forma em que a gente parece que não sentia. Vocês já perceberam que a saudade ela nunca é igual? Eu duvido. Se vocês não pararam para pensar, raciocine comigo. Essa saudade que você tem desse ente querido nunca é igual, né? Nunca é igual. A saudade que você tava do seu filho ontem não é igual a de hoje, não será igual a amanhã, não foi igual há 2 anos, enfim. Não é igual. A saudade, ela vem com pontinhos diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, quando o médico nos consultou, a gente estava falando sobre alguns remédios. E alguns remédios que não são mais vendidos no Brasil por conta, né, que foi visto que era perigoso e tal. E a gente conversando sobre esses remédios. E ele lembrou de um remédio que foi tirado, né, por conta dos seus riscos aqui. Não é mais vendido no Brasil, que chamava Afrin. E isso me remeteu ao meu pai, porque durante a vida inteira, desde que eu me conheço como gente, que meu pai usava Afrin. Então a saudade, ela bate diferente. Hoje quando ele falou nessa palavra, nesse remédio Afrin, veio uma saudade diferente, né? Veio uma saudade diferente da que geralmente eu sinto. E aí eu percebi que essa saudade era diferente porque vinha a saudade das lembranças. Fora a questão do remédio, tinha outras questões, dele fazer a gente ir comprar o remédio, dele não ficar sem esse remédio, né? Da gente ficar guardando vários frascos desse remédio em casa, porque a qualquer momento ele poderia querer, e o remédio, esse bendito remédio, ele sumia. Ele sumia de casa, assim, você não achava, podia ter 40, você não achava um, né? Você não achava um. Então, assim, é perceptível, não precisa ser nenhum especialista em luto, só precisa sentir saudade. Precisa só sentir saudade e fazer algumas reflexões que você vai chegar nesse ensinamento, nessa teoria, que é uma teoria que eu penso hoje, né? Pela vivência, não pelo estudo, mas pela vivência. Cada saudade é diferente. A saudade de ontem não é a saudade de hoje, não será a saudade de amanhã. A saudade, quando ela vem com palavras, com lembranças, com outras situações, ela é diferente. Então, hoje eu estava pensando muito sobre as diferenças das saudades que nós vivenciamos. Pela mesma pessoa, pelas mesmas pessoas, pelos nossos amores. É a mesma pessoa, a mesma quantidade de tempo de distância física, mas a saudade, ela é diferente. Ela vem com detalhes, com nuances que são diferentes. São diferentes. E por que são diferentes? São diferentes porque elas trazem sentimentos diversos. Tem dia que a saudade bate de um jeito reverso. Tem dia que ela bate numa saudade mais feliz, das lembranças vividas, dos sorrisos que foram doados, de tudo aquilo que a gente vivenciou. Mas tem dia que uma lembrança não positiva ou negativa, ela nos traz uma saudade dolorida, quase confundida com a dor. Então, por isso que eu cheguei à percepção de que a saudade pela mesma pessoa é diferente sempre. Eu não consigo falar da mesma saudade mesmo pela mesma pessoa. Eu não consigo todos os dias, mesmo que eu diga, eu estou com saudade do meu filho, eu estou com saudade do meu pai. A saudade é diferente. A saudade de vê-lo passar, a saudade de estar com ele, a saudade de vê-lo fazer outras coisas, né? A saudade de assistir às manias. Então, tudo isso gera na gente diferentes saudades. Eu acho que algum estudioso deveria fazer um estudo sobre isso. As diferenças entre a saudade. Eu acho que valeria muito a pena. Porque pensando nisso, talvez se a gente conhecesse os diferentes tipos de saudades que a gente pode angariar ao longo do nosso luto, isso pode nos ajudar nesses dias. A gente pode tratar os dias de forma diferente também.
Porque muitas vezes o caso é que a gente trata a saudade e o luto igualzinho todos os dias. E aí tem dia que a gente não consegue se sentir bem, porque a gente está dando tratamento diferente. A gente não consegue aliviar aquele sentimento, porque o tratamento é diferente. Então, eu quero muito chamar essa reflexão para vocês que passam por isso. Que tal a gente começar a fazer uma reflexão para raciocinar, para entender, assim como os filósofos também faziam, né, os pensamentos sobre saudade, para que a gente possa formatar o tipo de saudade e também nos ajudar, né, nos ajudar. Ó, o Conex falou assim: como explicar a saudade do que nunca tivemos? Tem também essa saudade, né? Tem também essa saudade do que nunca tivemos. Saudade, na verdade, comparada a uma vontade de passar por processos que nós não tivemos oportunidades. Às vezes saudade de ter alguém ali para chamar de mãe, de filho. Às vezes saudade de ter... Já pensou você ter saudade? Dia de domingo, eu sempre digo que o dia de domingo é o dia da saudade. E 18 horas é a hora da saudade para mim. 18 horas do domingo é a hora da saudade. Habita em mim todas as saudades do mundo. Habita em mim todas as saudades daquilo que eu vivi, que eu não vivi, que eu poderia viver. Habita em mim as saudades daquilo que eu também vivenciei, que eu compartilhei, do tempo que eu perdi com pessoas, com coisas, com situações. Então eu sempre digo, domingo, 18 horas, é o dia da saudade. Então hoje eu comecei falando sobre saudade porque é um sentimento muito forte em todos nós. Mas essa semana teve vários sentimentos que chegaram até o Instagram pelo direct de várias pessoas também. E eu venho fazendo a junção durante a semana desses sentimentos para sempre conversarmos e orarmos no sábado. Mas antes disso, eu quero acender essas velas aqui, ó. São velas de rosas, tá? E vou dizer para vocês, essa vela da rosa branca é para Nossa Senhora, pedindo por todos os desencarnados, por todos os irmãos que tiraram a sua própria vida, é pedindo por todos os corações enlutados. Essa vela branca é a representatividade de Nossa Senhora nas nossas vidas, como uma mãe da eternidade também, como uma mãe da humanidade, como uma mãe, né, por adoção, que nos escolheu. A vela rosa, eu estou pedindo por todas as famílias, todos os casamentos, todas as relações de pais, de filhos, as relações familiares, também pelas amizades, para que a gente aprenda a ser amigo, né? E que a gente também consiga ter boas amizades, ter boas situações, não é? Ali, essa vela rosa também significa levar amor para todas as religiões, é o não ao preconceito, é o não ao racismo religioso, ao racismo de pele, é o não a tudo aquilo que não está, né? Tudo aquilo que não está coadunando com os princípios cristãos. São pelas pessoas que sofrem as perseguições, as traições, são pelas pessoas que foram injuriadas, injustiçadas. Essa vela hoje é por elas. Essa vela vermelha é representatividade do núcleo da espiritualidade mesmo, de todos os mentores, de Daniel, de Yansan, de todas as entidades que você tenha fé, de todos os santos da Igreja Católica, cada qual com a sua fé, numa representatividade aqui de que a espiritualidade quer a união pelas religiões, a união pela fé, a união pelos propósitos, e não uma segregação, não uma separação. A espiritualidade, ela entende, né? A espiritualidade, ela entende muito, né? Ela entende muito sobre aquilo que o nosso coração passa. Então, todas essas velas, elas têm uma representatividade. A representatividade do amor, a representatividade daquilo que nós queremos dar para elas. Então, essa vela vermelha também vai para isso. Vai para todas as contendas, todas as brigas, as guerras que são começadas por nós, que são endereçadas a nós, né? Vão para todas essas pessoas que ainda não descobriram, né? Não descobriram a sua essência. Eu queria ensinar uma coisa para vocês também, que pode parecer não fazer sentido, mas faz, que é sempre acendo uma vela com outra vela.
Isso a minha avó me ensinou. Então eu sempre acendo a vela com outra vela. Deixa eu botar aqui, para que ela pingue aqui. Isso. Então, esses pedidos hoje são justamente por todas as nossas intenções. São flores, velas em formato de flores, porque é isso mesmo que eu desejo. Esse é o nosso desejo, né? Esse é o nosso desejo. E no Setembro Amarelo, a gente ainda vai acender as rosas amarelas aqui na próxima oração, mas o Setembro Amarelo envolve tudo isso aqui que a gente está falando. O Setembro Amarelo envolve, né, o preconceito, envolve a falta de amor. O Setembro Amarelo envolve a lembrança de que nós somos todos irmãos, de que as nossas opiniões ou diferenças, elas não podem segregar, elas não podem nos afastar, elas não podem tirar de nós essa nossa natureza de irmandade. Ela não pode tirar da gente essa natureza de filhos de Deus, essa natureza de filhos de Deus. Então, eu sempre crio, né, rituais com velas diferentes para aquilo que eu quero representar. E não, algumas pessoas me perguntam ao longo da semana, sempre que a oração vai pro feed, por que eu ainda acendo vela, já que eu sou espírita? E eu sempre explico, a vela, ela não é necessária, de fato. E Kardec diz isso no Livro dos Espíritos, né? Ele explica que não há necessidade de desejando para vocês, sobre aqueles pedidos que a gente está fazendo. Então, isso é uma representatividade mesmo. E não é para causar comoção, pelo contrário, a vela não tem um intuito de causar polêmica, ela tem um intuito de causar amor. As pessoas não conhecem. Mayra, você deixou de ser espírita? Não, eu sou espírita. Espírita de doutrina e universalista de religiões. Eu acho uma pena, né, que as pessoas não consigam compreender isso. Eu acho uma pena que as pessoas não consigam entender que o intuito da espiritualidade não é dividir os irmãos. O intuito da espiritualidade é juntar os irmãos, né? Então, assim, é um intuito disso, das religiões também. A doutrina espírita tem por amor. A doutrina espírita, ela exala amor. Ela não faz diferença de ninguém, ela não faz acepção por ninguém. Então, as minhas velas, se elas não fizerem bem, tenham certeza que mal não irão fazer. Então, assim, eu sempre fiz isso e sempre vou continuar fazendo. Tem funcionado, tem sido muito bom para a minha vida inteira. Tem gente que consegue produzir as próprias velas. Eu acho isso lindo. Deve ser muito bom. Mas deixa eu dizer para vocês, quando eu acendo as velas aqui, vocês perguntam para mim onde eu consigo. Deixa eu te explicar. Não é na Casa da Caridade, tá? Porque às vezes alguém pode pensar que eu acendo as velas aqui para depois vendê-las. Não é isso. Essas velas de rosas eu consigo comprar em lugares católicos, tá? Em lugares que vendem coisas católicas mesmo. Todo tipo de coisa católica, de terço, de crucifixo, vende. E várias outras velas, em todo lugar que eu vou, todo lugar que eu... É que está travando, tá? Me digam se está travando. Deu uma paralisada aqui. Tá travando. Vamos ver aqui como é que a gente faz, tá? Vamos ter calma. Eu não vou sair. Vamos ter calma. Vamos ver aqui. Vamos esperar um pouquinho para ver se a minha internet fica boa de novo, tá? Aqui em casa tem sempre esse problema, porque a gente mora distante. Mas deixa eu ver aqui como é que tá agora. Vamos ver. Melhorou, gente? Pronto, melhorou, né? Veja se melhorou. Voltou, né? Pronto, voltou. Então, vamos continuar, mas vamos dizendo que a gente vai tratando aqui, porque eu moro longe aqui em casa e aí a internet daqui não é muito boa, tá bom? Então, o que é que acontece? As minhas velas têm esse intuito e hoje as velas são para isso. A gente vai passar o setembro todo também sempre fazendo
uma oração especial, por isso a vela branca para Nossa Senhora, para os nossos irmãos desencarnados, para os nossos irmãos que tiraram a sua própria vida, né? No momento do desespero, tudo isso a gente vai continuar fazendo sempre por eles durante setembro. Então é isso. Dadas as explicações, alguém me perguntou essa semana também no Instagram, no direct, né? Não, a vela vermelha não apagou não, ela tá acesa, é porque ela foi saindo de um lado, tá bom? Então assim, me perguntaram no Instagram esses dias se já aconteceu, né? Se já aconteceu de eu não dar um recado ou não passar o recado para uma pessoa que estivesse comigo, porque eu sentisse que não era o momento, ou era falta ou a pessoa não ia compreender, ou coisa do tipo. Já aconteceu. Já aconteceu sim, já aconteceu de pessoas ficarem chateadas comigo, né? De frequentarem muito a casa e não receber. Por quê? Porque além de não ser uma decisão minha, existem recados que eu até sei, que eu até tenho, mas eu não tenho autorização de passar. E eu até poderia pedir uma solicitação ou esperar a autorização. Mas quando? Quando a gente percebe que a pessoa está preparada. Então tem pessoas que elas não buscam a mudança, elas buscam o recado e as cartas, o que é normal, faz parte do processo. Muitas vezes a sua busca é uma e um determinado médium, uma determinada casa não vai suprir a sua necessidade, né? E aí é por isso que tem tantos trabalhadores, é por isso que tem tantas casas, que é para que cada um entre no seu intuito, né? No seu intuito. Mas estas pessoas, elas não conseguem se perguntar muitas vezes o porquê do recado não chegar. Nem sempre o recado e a carta vai ser bom naquele momento. Nem sempre o recado e a carta vai ser bom naquele momento. Eu vou dar um exemplo para vocês sem citar nome, né? Sem citar nomes. Por quê? Porque não faz sentido citar o nome de um recado que eu não pude dar, né? E que essa pessoa ficou com um processo muito difícil, chateada comigo, e eu sei, né? E que eu não poderia. Para você ter uma ideia, muitas vezes as pessoas chegam e me contam uma história de vida própria, uma história pessoal, né, de vida própria, mas ela tá acesa, tá? A velhinha tá acesa. Aqui, ó, tá vendo? Elas me contam uma história pessoal de vida própria que nem sempre é verdade. É porque essas pessoas querem mentir para a Mayra? Não é isso, eu não acho que seja isso. Muitas vezes é sofrimento, muitas vezes tem alguns problemas, inclusive ali, psicológico, que não foi tratado, né? Existe ali um problema que ela ainda não consegue tratar com ela mesma e que precisa ser tratado, inclusive com médicos, com medicina, antes de partir para a espiritualidade. É claro que a espiritualidade ali tá junto para ajudar, mas o problema espiritual, os espíritos tratam. O problema material precisa também ser tratado no material. Então, por exemplo, eu já ouvi uma pessoa me contar uma história muito dramática sobre a vida dela, sobre a mãe dela, sobre a família dela, sobre todo mundo que fez um mal danado para ela na família dela, e com coisas seríssimas, assim, com problemas seríssimos, de tentativas de violências e tudo isso. E eu jamais, eu consigo compreender que as pessoas muitas vezes usam esse padrão de sofrimento para tirar delas alguma coisa de culpa, alguma coisa ali. Muitas vezes é difícil você lidar com quem você é de verdade. Também é difícil para mim, muitas vezes, lidar com quem Mayra é. Porque só eu sei quem Mayra é de verdade. Só eu posso me intitular. Então eu sei que é difícil a gente tratar dos nossos erros. E essa pessoa me contou muitas coisas tristes. E é uma história que ela materializa para várias pessoas. Então várias pessoas creem porque é normal, né? É normal, quando alguém está te contando uma história tão sofrida, é normal que você acredite e tá tudo bem. E eu em nenhum momento a desmenti, em nenhum momento, eu sempre escutei, eu sempre compreendi. Né? Sempre compreendi o acúmulo de sofrimento que tinha ali e que ela também não estava conseguindo saldar.
E era muito bom que ela saudasse aquilo ali para que ela conseguisse caminhar. Porque aí de repente a vida não ia para frente, não vai para frente, né? Tem sempre dificuldade com família da pessoa, família do marido, filhos, tudo isso. Tudo isso, sempre com dificuldade, sempre com problema de ter amigos, sempre as amizades terminando, sempre com briga, né? Sempre com finais muito difíceis, sempre com finais muito difíceis, né? Finais de ciclos muito difíceis. Ou termina muito mal, ou não tem chance de terminar com ninguém numa boa, né? Não tem chance de terminar com ninguém de uma forma que não ocasione briga, uma guerra. Tem pessoas que elas estão ali, sempre a guerra virou ponto, então deixam de lado ali os verdadeiros problemas, então filhos, marido, a própria pessoa está sempre, a pessoa não está se aceitando, não está se suportando. É porque é mal? Não, é porque não compreendeu isso, então ela vai buscar aquilo que ela acha que vai resolver e nem sempre vai resolver, quase sempre não vai. E é preferível buscar alguém que passe a mão mesmo na cabeça, alguém que realmente venha com o mais místico e o mais fácil possível da espiritualidade, porque o que todo mundo quer ouvir da espiritualidade é que você é uma boa pessoa, é que você foi vítima de tudo, é que o outro é sempre o errado, o outro é sempre o culpado, e nem sempre é assim. Então, essa mesma pessoa, tempos depois, eu encontrei com uma pessoa que ela procurava, né? Encontrei com uma pessoa que ela procurava. E o engraçado é que até então eu não sabia, né? Engraçado que até então eu não sabia que a mãe dela, que é encarnada, tem o mesmo nome de uma das amigas dela, né? E eu vim saber isso depois, é bem engraçado assim a história, porque eu vim saber pela família do marido, que eu não vou citar o sobrenome, né? Assim, eu não vou citar o nome, mas eu prometi até para a pessoa que eu conversei, né, que eu não ia falar o nome dela, da desencarnada, mas era Salmeron, parece, era Salmeron, era alguma coisa Salmeron. Então, assim, e aí eu passo a conhecer a pessoa, eu passo a conhecer o problema da pessoa, eu passo a querer ajudar a pessoa, mas eu não posso mentir para que essa pessoa me ame. Existe um ponto muito chave na vida de qualquer médium, na situação de trabalho de qualquer médium. Ele não pode ter medo de ser odiado por não fazer aquilo que ele não deve fazer. Ele não pode. Porque se ele tiver, ele não cumpre jamais, né? Ele não cumpre jamais o papel dele. Então, algumas pessoas irão compreender isso, irão tratar, se preparar, porque o mais importante ali era o recado que ela queria ouvir de tudo aquilo, né? De tudo aquilo que ela queria que eu dissesse, que eu confirmasse uma história que não era o que me era contada. Será que era isso mesmo? Será que ela parou para pensar que a espiritualidade realmente sabe de todas as coisas? E aí foi preciso que eu conhecesse a história dela, pela família do marido dela, que nem a conheceu. Esse desencarnado nem a conheceu. Mas foi preciso que trouxesse. Mas isso era para quê? Era para que a gente pudesse tentar ajudar. Era que a gente pudesse tentar seguir o caminho. Mas o que ela queria nem de médio para alguém que busca ele, nem de amigo para amigo, nem de nada, isso não é. Então, quando a gente vai buscar os trabalhos mediúnicos, é para ajudar. Eu teria seguido com ela, eu teria tentado fazer o melhor que eu pudesse, outro caminho que eu não poderia dar. Então, acontece sim, tá? Eu tinha muito conhecimento com a Pietra. Um dia, ela estava indo nas psicografias, ela estava, deixa eu ver, parece que travou. Vamos ver. Eita, parece que travou de novo, não foi? Mas eu não vou desistir não, tá, gente? Vamos ter fé, paciência. Me digam se voltar, tá? Vamos ver aqui. Voltou, muito bem. Então, como eu ia dizendo, Marcinha ia todas as psicografias. Até um dia
Até um dia que eu chamei a Massinha e disse: Massinha, você quer a carta? E ela disse assim: ué, Mayra, eu quero e tal, né? Eu queria. Você tá buscando a carta? Tô. Pois é, Massinha, eu posso te dar a carta dela agora. Eu posso escrever agora. E aí contei o que eu sabia. Disse: olha, posso fazer essa carta. Ou você quer ajudar a sua filha e se ajudar também? Porque ajudar ela é se ajudar. Então a gente tem esse compromisso. Ou você entra na vida da médium e recebe o que você veio buscar e por si só, isso só vai te ajudar durante um tempo. Depois isso não vai mais te ajudar, porque a reforma íntima, a mudança, tudo isso é que faz a gente se modificar. Ou a gente segue junto, ajudando sua filha, você se ajudando, a gente mudando, né? A gente mudando nossos passos. E aí ela disse: não, eu quero mudar e eu quero ajudar a minha filha. E hoje é isso. E hoje Massinha segue uma outra pessoa. Uma outra pessoa, não foi Mayra Rocha, é a espiritualidade ela própria. Hoje, quando a gente vê o sorriso de Massinha, é surreal. Eu disse para vocês sobre a festa de São João, que para mim aconteceu uma coisa, né? Aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Era uma festa de São João feita pela Casa da Caridade e a gente abriu para quem quisesse ir, vocês viram isso. E aí algumas mães foram, inclusive de fora, as meninas foram. E aí depois começou a tocar as músicas, ó, uma vela já foi, não quis ficar acesa, como vocês virem, hein? E eu insisti, uma já foi a vermelha, mas a vermelha era a mais pesada mesmo, né? Dos preconceitos, de tudo isso. Tudo bem, porque a nossa outra velinha vermelha tá acesa aqui, tá, gente? Então, o que é que acontece? Nenhuma dessas foi. Mas ficou a rosa, firme e forte, tá vendo? Então, o que é que acontece? Nesse dia, começou a tocar as músicas e as pessoas dançando, né? As pessoas dançando, alegres, felizes. E aí uma mãezinha começou a dançar, várias mãezinhas, as tias começaram a dançar, né? E os maridos, as meninas, tudo correndo ali em volta delas e elas dançando. E uma das mães dança muito bem, né? Carioca, e dançava muito bem. As músicas assim animadas. E aquilo foi muito bonito para mim. De repente eu vi ali o que a espiritualidade pode fazer pelas pessoas. O que a espiritualidade pode fazer durante o luto. O que ela pode fazer para resgatar. Claro, foi a espiritualidade de Deus, mas eu vivi ali um momento mágico, um momento em que você olha e pensa assim: bom, independente de qualquer obstáculo, vale a pena esse trabalho, porque tem pessoas que entram ali, se engajam e deixa que a espiritualidade as salve, né? Porque a espiritualidade, ela não arrebenta portas. Ela não vai arrebentar para entrar, ela vai esperar que você abra as portas. Então, no início isso me chateava muito. Isso me chateava muito porque eu não conseguia dar aquilo que as pessoas queriam, elas se chateavam e eu também me chateava. Hoje não. Hoje eu estou pronta para entender quando as pessoas acham que é tempo de procurar outras coisas e seguirem. Isso eu acho. E eu acho que as pessoas, elas têm o direito de procurar aquilo que lhes preenche. Agora, se o que preenche é o correto ou não é, isso é uma questão da pessoa com a escolha dela. Da minha parte, da parte da Casa da Caridade, a carta ela é um dos instrumentos, um dos trabalhos mediúnicos. Porque o principal fator do espiritismo é o raciocínio, é a mudança, é a reforma íntima. Não são bem os fenômenos. Os fenômenos fazem parte. Eles são instrumentos para nos conectar com a espiritualidade. Eles são instrumentos para que a nossa fé consiga cada vez mais ser aumentada. Mas o fator principal é as pessoas caminharem no caminho do bem, do amor, da reforma, da mudança, né? As pessoas se tornarem mais amorosas, mais caridosas, menos preconceituosas, mais realistas com o que são, trabalhando o que elas podem. Então, acontece sim, eu queria responder essa seguidora que me fez essa pergunta, porque ela também é médium e disse estar sofrendo com isso, né? Diz que quando vai fazer o trabalho mediúnico, sente que as pessoas querem, né? Querem. Cabe ao médium não se deixar levar por isso. Cabe ao médium fazer o que ele precisa fazer. E ponto.
Ele tem que fazer com amor aquilo que ele precisa fazer. Por quê? A gente não pode, igual os estoicos falavam, a gente não pode ter controle daquilo que não nos pertence. A gente só pode controlar aquilo, né, que nos pertence. Então, preciso controlar as regras do meu trabalho que foram dadas pela espiritualidade, preciso tentar melhorar cada vez mais a conduta mediúnica, moral, ética da médium e preciso mostrar para as pessoas que a carta é um mero instrumento. Quer dizer que se hoje ninguém mais desse uma carta, ninguém mais falasse recado, ninguém mais fizesse nenhum fenômeno mediúnico, pronto, acabaria tudo? Não. Não, a espiritualidade, ela vive diante de tudo. Inclusive com você, você nem precisa de médium. Você está dentro de casa, sente o cheiro, o copo movimenta, né? A televisão desliga. Tudo isso é seu filho, seu pai, sua mãe te mostrando os sinais que às vezes você não quer ver. Às vezes a falta da crença, né? Tudo isso. Então, é isso. Vai acontecer, tá bom? Tenha força, faça o que foi determinado, né? Pelos mentores. E outra coisa que a gente tem que explicar sobre mentor. Nós temos um amor danado pelos nossos mentores. Eu mesmo tenho pelo meu. Porém, eu tenho total lucidez de saber que Deus, primeiro Deus, Jesus, a espiritualidade, depois os outros espíritos. Não há nenhum fanatismo com o mentor, há um respeito. Assim como tenho respeito por todos. E há um amor porque sim, cuida de mim. Tenho ele como um amigo, tenho ele como um pai que muitas vezes puxa a minha orelha. E as pessoas confundem muito. Centro espírita não tem dono. Centro espírita não precisa ter um mentor. Se sentir confortável, se sentir confortável tendo vários mentores, ou então se sentir confortável com um homem encarnado sendo o mentor principal aí da casa, não tem problema, cada um com suas escolhas, cada um com seu aprimoramento. Eu não me sinto capaz, de ser mentora de casa nenhuma. Então, com certeza, a opção mais correta para mim, para a Casa da Caridade, foi tê-lo como mentor, como fundador da casa. Quando vocês colocam lá, Mayra é cofundadora. Fundador da casa é Inácio Daniel, tenho muito respeito por ele, mas tenho plena consciência, Deus, Jesus, a espiritualidade, primeiro, sempre, e ele faz parte da espiritualidade. Então eu não idolatro nem homem encarnado, nem desencarnado, não existe isso, não existe fanatismo, existe amor. E algumas pessoas não compreendem porque o coração está cheio de ódio, está cheio de preconceito. Algumas pessoas não conseguem compreender, por exemplo, a dimensão de um mentor como um pai, às vezes até de Deus como um pai, porque não teve a presença do pai na sua vida. Pelo contrário, às vezes teve problemas muito ruins, teve problemas de, às vezes nem conhece o pai ou só sabe. Então, tudo isso que a gente passa de trauma na vida, quando a gente não trabalha, a gente coloca para fora com outras interpretações. E já tem gente que não teve o pai material, mas consegue instituir dentro da espiritualidade com Deus o verdadeiro pai, né? O verdadeiro pai, a verdadeira paternidade. Então eu não culpo as pessoas que têm isso, né? Tendo passado esses traumas, porque deve ser muito complicado não ter a presença, né? Não ter a presença. Pois bem, respondi perguntas. Nós vamos começar a nossa oração de hoje fazendo uma reflexão espiritual sobre um ditado africano, inclusive. Vou mostrar para vocês onde eu peguei na internet, tá? Porque a gente tem sempre que dar os créditos onde a gente encontra, né? Onde a gente encontra aqui, ó, as coisas que são muito agradáveis. Eu encontrei no Instagram do Mário Omar, né? Contador de histórias, oratura é literatura oral bantu, tradição oral, estilo mandinga. Mário Omar, tá bom? Foi lá que eu encontrei, foi uma publicação dele. Então, assim, ele conta, ó. Há muito tempo, em uma aldeia escondida entre as savanas do norte de Moçambique, vivia um jovem chamado Bemba. Era conhecido pela sua coragem, beleza, mas também por sua curiosidade. Uma qualidade que, segundo os mais velhos, podia ser tão perigosa quanto um leão com fome. Bamba era órfão e vivia com seu tio.
Um velho curandeiro que lhe dizia sempre: Bemba, independente do tamanho da sua fome, tem gente que você nunca deve pedir comida. Mas Bemba, como muitos jovens, ouvia com um ouvido e deixava escapar pelo outro. Certa estação de seca, a aldeia foi castigada por uma fome terrível. Os rios secaram, os tambores silenciaram e até os animais migraram para longe. As mulheres deixaram de cantar ou cozinhar, porque não havia o que cozinhar. Um dia, guiado pela fome e pela teimosia, Bemba decidiu subir a colina proibida, onde morava uma mulher chamada Mazelina. Diziam que ela era velha como a terra e cozinhava sem nunca plantar. Sua panela fervia mesmo sem fogo, e seu cheiro de comida era capaz de acordar os mortos. Quando Bemba chegou, Mazelina já o esperava na porta de sua palhota. Está com fome, menino? Perguntou ela, mexendo uma sopa espessa que borbulhava sem lenha por baixo. Sim, senhora, não comemos há 3 dias na aldeia. Então coma, disse ela, oferecendo-lhe uma cabaça cheia. Bemba comeu como nunca antes, e a cada colherada esquecia um pouco de quem era. Esqueceu o nome da sua mãe, esqueceu a voz do seu tio. Quando terminou, tentou agradecer, mas a sua boca não encontrava palavras. Mazelina riu e soprou dentro da cabaça vazia. Bemba sentiu o mundo girar. Quando se olhou nas águas do caldeirão, viu que o seu reflexo tinha virado o de um carneiro. E no dia seguinte, a carne servida na sopa era do carneiro jovem. Na aldeia, o tambor do tio soou forte naquela noite. Ele sabia que seu sobrinho havia desobedecido e pagado o preço. Os anciões então repetiram à geração seguinte, como fazem os griots desde sempre. Independente do tamanho da sua fome, tem gente que você nunca deve pedir comida. Porque é a fome que passa e a fome que te devora para sempre. Vou repetir. Independente do tamanho da sua fome, tem gente que você nunca deve pedir comida. Porque é a fome que passa e a fome que te devora para sempre. Créditos e referências, foto de Carol e Angela Fish, né? africaonlinemuseu.org, e eu peguei uma publicação do Mário Sankofa, @Mário Sankofa, né? Mário Omar, /oratura, tá bom? /oratura. Quiserem seguir ele, tem coisas belíssimas, tá bom? Então, veja bem, veja o ensinamento. Não importa o tamanho da sua fome, tem pessoas que você não pode pedir comida. Em outras palavras, não importa o tamanho da sua fome, há portas onde não se pede comida. O que é esse ensinamento? Primeiro que a gente não está falando daqui da comida física, mas também pode ser. Tem pessoas, tem portas que você não pode bater nem para pedir comida física, porque você pode ganhar ali uma vingança, você pode ganhar ali uma humilhação, você pode ganhar ali muita coisa que não é aquilo que você vai buscar. Não é aquilo, não é sanando aquela necessidade acima de todas as coisas. Mas a reflexão espiritual mesmo, ela é espiritual. Tem portas que você não deve bater. Mas por quê, Mayra? Porque é preciso ter discernimento. É preciso entender que algumas pessoas, elas não vão querer saber os seus problemas, elas não vão querer te escutar por horas porque querem te ajudar. Elas querem ter coisas que elas podem usar contra você. Elas querem ter coisas que elas podem sair falando. Quantas vezes a gente vê amizades nossas que são capazes de, depois de muitas confissões, você tinha um confidente, de repente a amizade terminou. Em vez de terminar com respeito, com amor, com gratidão pelo tempo ali que conviveram, resolvem se sair se degladiando, né? Contando tudo aquilo que lhe foi confidenciado no momento de amizade. Claro que essas pessoas que fazem isso dizem muito mais respeito a elas do que você, mas isso não deixa de ser um ensinamento, porque você não vai falar na sala aquilo que não pode ser escutado dentro do seu quarto. Tem pessoas que não querem te ajudar, tem pessoas que querem saber da sua vida.
E isso tem uma diferença enorme. Isso tem uma diferença. Eu vejo pessoas às vezes que se abrem muito e eu já fui uma dessas. Por isso que eu falo, eu já fui uma dessas. Por quê? Eu trabalho com alguns princípios dentro de mim que eu venho trazendo desde sempre. E um deles é lealdade. Um deles é lealdade. Não porque eu seja a melhor pessoa do mundo, de jeito nenhum. Mas eu trabalho com lealdade. Eu acho que a lealdade, ela é acima da fidelidade, como eu já expliquei para vocês. E lealdade para mim é saber que aquilo tudo que eu vivi com a pessoa, independente da nossa amizade, do nosso coleguismo, do nosso trabalho, seja o que for, se acabar, eu jamais vou fazer isso com a pessoa. Como fizeram muitas vezes comigo. Inclusive, não fizeram, inclusive inventaram. Pessoas que conviviam no meio dessa perseguição e que ainda usam desse meu princípio de lealdade, ou seja, eu não falo aquilo que eu sei, ainda usam esse teste para falar o que elas não sabem, o que elas inventam, confiando que saber que eu não abrirei a minha boca para dizer o que soube em confidência. Então, quando eu vi esse ensinamento durante a semana, isso me pegou muito para as nossas orações, porque eu sinto que tem muitas pessoas que passaram por isso, estão passando por isso. Esse sentimento foi muito forte essa semana. E eu saí procurando realmente algo que a gente pudesse fazer o nosso despertar espiritual de hoje. Então, há portas, não importa o tamanho da fome, há portas onde não se pede comida. Como é que você faz? Como é que você faz? Se você está andando, se machucou, de repente tem um tanque, eu vou me limpar no tanque, só que o tanque tem tubarão. Não sangre em tanque de tubarão. Não faça isso. Não faça isso. Não é esconder sentimento, é saber onde você pode sangrar. Hoje em dia, a espiritualidade nos ensina discernimento. É necessário que a gente veja muito além das palavras. É necessário que a gente trabalhe muito além das religiões. É necessário que a gente vá muito além das máscaras sociais que existem. E todos nós temos máscaras sociais. Eu vejo muitas vezes as pessoas comentando na internet coisas que não se sabem e não entendem que todos temos. Você tem uma máscara social que você usa no trabalho. Sabe por quê? Porque você pode estar azeda com seu chefe, você jamais vai ser verdadeira com ele, porque você sabe, Você sabe que às vezes você ser verdadeira com ele, com o que você pensa, vai te causar o desemprego. Outra vez você está buscando alguma coisa, você está num lugar, um pouco, sei lá o que, um cartório, de repente você está muito pé da vida com a atendente, com alguém de lá, mas você não vai colocar para fora o que você está sentindo. Por quê? Porque você sabe que você está precisando daquela pessoa. Então é uma máscara social que você tem e isso está super bem explicado pela psicologia. E é tranquilo. O que a gente não pode fazer é que essas máscaras sociais se tornem quem nós somos, que a gente passe a vida inteira acreditando nas máscaras que nós usamos e não compreendendo aquilo que nós somos de verdade. Então, a gente precisa conhecer as pessoas hoje muito mais profundamente do que há tempos atrás. Nisso, a evolução, a internet e tudo isso fez com que a gente tivesse uma maior necessidade. Antigamente as amizades eram mais verdadeiras, antigamente as amizades eram mais realistas, antigamente se podia confiar mais. Essa é a verdade. Por quê? Mas é livre-arbítrio, é comportamento muitas vezes de terceiro. Você precisa ser o bom amigo, Você precisa ser condizente com aquilo que você acredita que tenha. E aí você pode ver assim, nem toda porta se abre para matar a sua fome. Algumas te dão pão, mas cobram tua dignidade. Outras oferecem alimentos, mas deixam em ti a marca da humilhação. Aprende, peça somente a quem reparte com o coração. O pão que humilha não sustenta a alma. E aí você pode fazer a interpretação do material, você pode fazer a interpretação do espiritual, você pode fazer a interpretação de tudo isso. O pão que humilha não sustenta a alma. A amizade que te humilha, a amizade que quer usar os teus segredos, as tuas coisas contra ti, não sustenta a alma. A igreja, o centro espírita, o terreiro, seja lá onde você frequenta, que usa muitas vezes a sua, como é que se diz?
que usa a sua dificuldade, seus problemas ali, né, para humilhar, não merece ter você lá dentro, mas cabe a você. Eu me lembro que um dia, num trabalho mediúnico, uma entidade olha para que está incorporado no médium, olha para um dos médios e fala assim: você já esteve em tal lugar, né? Em tal lugar era em tal centro, em tal religião, tal doutrina. Você já esteve em tal lugar? E aí ele disse que sim. Aí ela disse assim: você sabia, né? Você sabia lá que eles prometiam a cura para aquele que não tem doença, que não é doença, né? Para uma orientação sexual, não é? E aí ele disse que sim, né? E ela disse assim: como é que você pode ser tão covarde em permanecer num lugar que não te aceitava, não te tratava com dignidade pela sua orientação sexual? Por que você permanecia nesse lugar? Qual foi a dignidade mediúnica que você achou nesse lugar? Qual foi a dignidade espiritual? Qual foi o amor entre irmãos que você achou nesse lugar? O problema são os lugares, o problema são as outras pessoas? Não, o problema somos nós que permanecemos, muitas vezes por conveniência. Assim como saímos também, muitas vezes por conveniência. Às vezes o lugar não atende à sua expectativa e você acha que o lugar tem que atender à sua expectativa e não o que é certo e não o que é verdade. Então você prefere mudar pessoas e mudar lugares do que mudar a si mesmo, porque isso é muito difícil. Isso é muito difícil. A mudança de si mesmo é um trabalho doloroso, ardido, mas necessário. Então, ó, o viajante compreendeu que a verdadeira fartura não está no grão estocado, mas na bondade repartida. A verdadeira fartura está na bondade repartida. Ó, a dignidade, ela precisa estar ambientalizada, estar presente em todas as áreas da nossa vida. Seja nas nossas relações sociais, seja nas nossas relações religiosas, nas nossas relações de trabalho profissional, nas nossas relações com os familiares, seja dentro das igrejas, dos centros, de onde você quiser estar, durante a sua vida inteira a dignidade tem que estar lá. O princípio da dignidade que a gente fala no direito não é só o princípio de dignidade material do corpo da pessoa, não, é espiritual. Você é um espírito perfeito, criado por um criador perfeito, portanto digno de respeito. Não se ache menos do que isso. Você é digno de respeito, você é digno de amor, você é digno de abraço. Você não precisa estar sempre dando coisas às outras pessoas. Eu sei que tem gente hoje que está me assistindo que passa uma vida inteira tentando comprar amor dos outros, tentando comprar aceitação dos outros, tentando comprar que a pessoa realmente tenha uma verdadeira idolatria por ela. Então ela está sempre se sentindo subjugada, ela está sempre se sentindo menor. Por quê? Porque quando parar aquele processo que ela não tiver mais condições de te dar o material, quando você não tiver mais condições de dar para ela aquilo que ela busca, você passa a ser inútil na vida dela. Então não valeu a pena o sacrifício, o esforço. Tem uma música, né? Eu acho que é da Marília Mendonça, inclusive, que ela fala assim: todo dia um novo plano. Ela dizia na música que todo dia ela fazia um novo plano para ficar com o rapaz, né? Todo dia um novo plano, mas você só queria um momento, um instante, né? De prazer. Aí ela fala: então me diz o que é amor para você. Isso é Marília, é sertanejo. Fala, Mayra, médio pode cantar sertanejo? Pode ter espiritualidade em tudo. E na nossa vida real, eu duvido muito que quando eu entrar dentro do seu carro, assim que eu ligar o som do seu carro, ou for num aniversário na sua casa, vai estar passando quanta luz, né? O problema é que a gente quer trabalhar com uma realidade que não existe, com uma espiritualidade falsa, né? Que a gente escuta no rádio do carro, outras coisas também. A gente até escuta nossos hinos, mas tem dia que a gente está escutando o quê? O que a gente gosta. Então eu gosto de Marília. E aí, toda vez que eu escuto a música, eu tento projetar o que é isso, espiritualidade. Então, quando ela diz assim: todo dia um novo plano, mas você só queria um instante de prazer. Então, me diz o que é amor para você. Então, o que é amor para você? Vai todo dia bolar um novo plano, vai todo dia ter que entrar numa teia, vai todo dia ter que falar mal dos outros para permanecerem unidas, amigas. Vai todo dia ter que estar numa mesa onde todo mundo é ruim e só
você e a outra pessoa e outras pessoas são boas, todo mundo é digno de dúvida, menos vocês. E até quando? E aí, onde é que vem o seu valor? Onde é que está o seu valor? Quando é que você vai acordar para entender que muitas vezes o problema nem são os outros, é você mesmo? Às vezes o problema sou eu. Às vezes, mas eu nunca tenho uma amizade duradoura, minhas amizades sempre terminam, todo mundo sempre faz mal para mim. Às vezes sou eu, Mayra. E já aconteceu isso comigo. Quando eu estava andando nos centros, né, procurando onde ficar, e graças a Deus fui bem tratada em todos que passei, mas o centro é o centro, tem um patrono espiritual, mas tem pessoas. E o ser humano, quando convive, né, tem muitos problemas. E algumas pessoas de um centro que passei, 1 ou 2, elas já tinham suas regras há dezenas de anos, né? Então, eu não tinha como chegar lá e realmente mudar o que já está lá há 20 anos, a não ser que essas pessoas quisessem. Então, eu preferi continuar a minha caminhada fazendo aquilo que eu precisava fazer. E não era ali, não era naquele momento. Então, eu não fui sucumbir aos desejos, às regras que não cabia, né? Que não cabia para mim, que não cabia para o meu trabalho. Eu precisei seguir, ainda que fosse mais difícil, ainda que não fosse conveniente. Então, assim, de repente, eu comecei a perceber que o problema não eram as pessoas. Eu cheguei num lugar que não tinha problema, era um lugar que tinha suas regras, é um lugar que tinha seus trabalhos, é um lugar que já tinha muito tempo antes de Mayra Rocha e vai estar depois de Mayra Rocha. Então, o problema não era nenhum deles ali, o problema era eu. O problema às vezes é você e você não se encontra nisso. Porque é feio às vezes, né? Mas percebam, façam um raciocínio, um julgamento da própria vida. Peraí, será que todo mundo briga comigo? Será que eu começo com um grupo enorme de amigos, de repente eu tô sozinha de novo, de repente eu tô só com uma ou outra, de repente outra some. Aliás, eu brigo com todo mundo, às vezes uma ou outra mais parecida comigo volta. Eu não me dou bem em nenhuma igreja, nenhuma religião, na minha família, na família do marido, na família dos primos, na família de sei do que, na família... Raciocina, você não precisa dizer isso em público. As pessoas não têm medo, né, de descobrir a verdade sobre elas, né, que os outros descubram. É que os outros saibam. O medo não é de fracassar, é que os outros vejam você fracassando. Olha que coisa pequena. E nesse medo de que os outros vejam que você fracassa, você não voa. É uma águia com as asas cortadas, porque o medo faz isso, corta asas. Nem toda ajuda é verdadeira. Há quem dá para se engrandecer, há quem dá para manter o outro submisso. Esse pão não nutre. O alimento que vem do amor é o único que sustenta de verdade. Analise. A gente que mexe muito com caridade, muitas vezes você tem que parar para pensar, essa caridade está sendo feita de coração? Eu estou projetando essa caridade para aparecer, eu estou projetando essa caridade para que eu me sinta bem comigo mesmo, eu estou projetando essa caridade com outras intenções que não seja ajudar, então não estou fazendo caridade só. Só você pode fazer isso. Mayra, mas às vezes eu faço e o povo ainda fala, mas é problema. Muitas vezes as pessoas também falam sobre isso, que você está fazendo muita caridade para se engrandecer, porque elas dói nelas ver alguém se movimentando e fazendo, porque isso obriga muitas vezes elas ter que se movimentar também. Tem gente, por que a gente diz que o exemplo ensina? Porque tem gente que faz caridade porque o outro está se movimentando. E até aí tudo bem, porque pelo menos aquele que precisa recebe. O que a caridade não pode ser é humilhante. Isso não pode ser. Se está sendo feito de forma humilhante, aí está na hora de repensar mesmo. O vazio existencial, a dor, a solidão não se preenche apenas com bens materiais. Só Deus e o amor sincero conseguem saciar a alma. Todos nós passamos por momentos de fome, fome de pão, de afeto, de sentido. É nesses momentos que precisamos, né, escolher a quem recorrer. Escolha bem a quem você vai recorrer. Não é que se a pessoa fizer algo ruim com você, a culpa é sua, não. Mas vai deixar coisas em você que você vai precisar sarar. E isso não vai ser bom. Valorize mais a dignidade, né? Das pessoas que te ajudam por amor, que dividem o pão por amor. E aí eu tô falando de todos os pães materiais, espirituais. Confie na providência divina e peça sempre uma porta justa se abra para você, né? Onde o pão é partilhado junto com a bondade. Então, assim, dai-nos o pão de cada dia, mas também dai-nos o discernimento a quem a gente pode
pedir o pão e repartir o pão. Então, essa reflexão nos pega muito forte para nós pensarmos mesmo durante essa semana. Você não precisa vir a público dizer, você pode ir a público do jeito que você quiser, só raciocine isso. Porque aquilo que você acha que é um hobby, que é uma brincadeira, que é uma piada, que é um status, que é uma fama, que é alguma coisa desse tipo, às vezes é muito maior do que você imagina. Às vezes você está brincando com a espiritualidade, você está brincando com você mesmo. E o pior do que tentar brincar com a espiritualidade, porque ela é sábia, justa e necessária, você não vai conseguir, é brincar consigo mesmo. Você já parou para pensar que mesmo diante de tudo que você vem fazendo há alguns anos, raciocine em 10 anos, o que é que você se melhorou? E não me venha trazer uma lista de coisas que você doou, que você deu, que você fez, que você... Não, é que você melhorou. Enquanto pessoa, enquanto espírito. Diga o que você melhorou. Fale para você mesmo. O que é que você busca hoje que você não poderia mais estar buscando se você tivesse se encontrado? Às vezes você busca a Mayra, às vezes você busca os médios, às vezes você busca o padre, o pastor e nunca vai achar nenhum de nós uma resposta porque está buscando no lugar errado. A busca começa por você. O que é que você está buscando? Você sabe pelo menos o que você está buscando? Ah, não, eu estou buscando uma carta, eu estou buscando um recado. Não, você está buscando, essa é uma parte. Por trás dessa busca dessa carta, desse recado, você pode estar buscando, né? Você pode estar buscando paz, você pode estar buscando sanar um remorso, um arrependimento, uma culpa, você pode estar buscando amor, você pode estar buscando alegria, você pode estar buscando uma forma de viver, você pode estar buscando evolução, você pode estar buscando sair do fundo do poço. Então, isso é pano de fundo. O que você está buscando? O que você quer? É isso que você precisa se olhar no espelho e perguntar: o que eu de fato estou buscando? Não é o que eu quero parecer que estou buscando. O que eu pareço ser para os outros, necessariamente não é o que eu sou. E descobrir isso é muito doloroso. Isso é muito doloroso. Então a gente precisa primeiro se definir, né? A gente precisa primeiro se definir. Se minha busca está justa, se minha busca está necessária, se eu estou no caminho certo. Agora eu estou buscando o quê? O ego. Eu estou buscando alguém que ratifique aquilo que eu quero saber. Eu estou buscando alguém que ratifique aquilo que eu acho de mim. Eu estou buscando que a espiritualidade se dobre ao meu pedido, se dobre àquilo que eu acredito. Não, eu quero que minha mãe diga que me perdoou. Eu quero que meu filho diga que eu fui a melhor mãe do mundo. Não, eu quero que ele queira falar comigo. Ele pode estar bem, não está precisando falar com ninguém. Mas eu quero que ele venha falar comigo, porque eu que estou precisando. Inúmeras questões que só você pode resolver. Não, eu vou lá na Mayra porque eu tenho certeza que tudo que eu faço, a culpa é dos outros. E eu preciso que a espiritualidade me diga que o que eu faço é culpa dos outros e não minha. Então, se a Mayra me disser isso, eu a amo, mas se a Mayra me disser que eu preciso mudar e que a espiritualidade diz que não é assim, pronto. Não acredito mais na Mayra, não acho mais que deva segui-la, acho que a Casa da Caridade está totalmente errada, o mundo está errado e eu estou certo. Bom, é uma escolha sua. Acontece que nada vai te saciar. Aquele que não sabe o que quer comer, não sacia a fome. Ah, eu quero... Ó, quando você sabe o que você quer comer, já teve dias que você pensou assim: eu queria comer uma coisa gostosa. Você não sabe o que você quer. Então, você come doce, você come pizza, você come isso, você come aquilo. Um dia eu tava desse jeito. Eu queria uma coisa tão gostosa, não sei o que é. Aí tá, como um negócio, como um salgado, como isso, como aquilo, como... E nada saciava. Até que eu abro a geladeira, olha que coisa estranha, abro a geladeira e vejo uma salada que a tia tinha deixado pra mim, e lá tinha um pepino. E eu peguei vários pepinos, coloquei num pote e fui comer o pepino na sala. E aquilo me saciou. Então, quando a gente não sabe o que a gente quer comer, quando a gente sabe que a gente não sabe o que a gente quer comer, nada te sacia. Vai buscar alguma coisa, né? Vai buscar alguma coisa, saiba o que você está buscando, para você não se decepcionar com pessoas, para você não botar a culpa na espiritualidade, né?
daquilo que as pessoas te decepcionaram porque você se decepcionou. Vai buscar qualquer coisa, saiba o que está buscando, para depois não colocar a culpa no mundo. Não colocar a culpa no mundo. Teve vezes, vou falar uma coisa para vocês que é muito necessária. Teve vezes que no meio dessa perseguição, quando lançaram a matéria, eu falava, meu Deus, né? Meu Deus, eu sempre procurei andar certo. Como é que pode uma pessoa ter a capacidade de montar isso, de fazer isso, disso e aquilo? E depois eu pensei, o tempo passou, depois eu pensei, que bobeira. Não fui eu que fiz. Não foi eu que fiz, foi que fizeram. Quem tem que saber o que estava buscando com essa matéria é quem foi atrás. E quem tem que colher é quem foi atrás. Não a mim. A mim cabe, apesar de ser extremamente doloroso, que a gente tenha que comprovar coisas dos quais as outras pessoas inventaram, mentiram. Isso é dureza, né? Você tem que comprovar uma coisa que é mentira dos outros. Então você tem que comprovar. Mas a mim cabia buscar os caminhos para que eu mostrasse isso. Porque eu sabia quem eu era. Eu tinha certeza do que eu buscava. Então muitas vezes eu falei, não, Mayra, chega. Dia que saiu eu fiquei muito mal. Depois eu disse, chega, levante e vá lutar. Não é queixo no peito, não. É queixo aqui, ó. Não é queixo de ego alto, não. É queixo de força. Então, você que está em casa, só baixa o queixo para orar. Porque a gente só baixa a cabeça para Deus e para a espiritualidade. Contra injustiça, contra pessoas que querem o nosso mal, contra as nossas dificuldades, contra o luto dolorido, contra os problemas, é queixo aqui, ó. Eu sou águia, você é fênix. Nós vamos voar. Não importa se vai pegar fogo, nós vamos voar. Então é queixo aqui, não é queixo no peito, não. Quem tem que ter queixo no peito é quem faz o mal. Quem tem que estar assim, ó, queixo no peito, é quem provoca o mal, é quem inventa mentira. Quem tá certo é queixo para frente. Você só precisa que uma pessoa acredite em você. Só uma pessoa. Você mesmo. Acredite você em você. E o restante vai acreditar se quiser. Então você precisa ter o seu conhecimento com Deus, acreditar em você e voar. Aqui na Casa da Caridade, nesse canal, que a gente aprende é voar. A asa pegou fogo, vai voar. Ah, mas hoje choveu, vai voar. Vai voar. Nós vamos voar, que é isso que Deus quer. Deus não cria águia para ficar no chão catando minhoca. Ah, vou brigar, vou não sei o quê, vou tomar satisfação. Não. Não vai não. Águia não fica no chão catando minhoca. Quem fica no chão catando minhoca é galinha, é outro tipo de bicho. A águia tá em cima. Ela até desce quando ela precisa fazer o que ela precisa fazer, mas depois ela volta. Então, todos vocês, eu e todos vocês, isso é uma mensagem da espiritualidade, é queixo para frente e nós vamos voar. Ah, mas fulano não quer que eu voe, nós vamos voar. Ah, mas o mundo é ruim, nós vamos voar. Ah, mas o mundo é injusto, nós vamos voar. Nós escolhemos ser águias e nós vamos voar. Mundo injusto, gente ruim, preconceito, racismo, nós vamos voar. Tá decidido. Fora isso, mas isso, mas aquilo, mas falaram mal, mas disseram isso, mas estão planejando, mas estão... Voar. Cada um no seu lugar. Você não vai ficar embaixo comendo minhoca. Você vai voar. É isso que você vai. Tá decidido hoje. Nós todos vamos voar. Acima de tudo. Tá certo? Então vamos começar a nossa oração. E nós vamos orar hoje o Salmo, cadê aqui? (41) para o mestre de música Salvo Davídico, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais,
Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso nesse momento, a oportunidade de podermos refletirmos, Senhor, na nossa vida, na nossa postura, na nossa dignidade. Refletir, Senhor, onde pega-nos os nossos próprios erros. Pedir a Deus Pai Todo-Poderoso nesse momento que possa nos proteger de todas as frentes das quais a gente não consegue enxergar. Seja, Senhor, os nossos olhos diante da escuridão, diante daqueles que estão sondando, Senhor, que estão nos rodeando para fazer o mal. Seja Tu os nossos olhos. Seja o Senhor o nosso escudo e o nosso broquel. Pedimos, Pai amado, nesse momento, que possa proteger todos aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Aqueles que mais precisam de cura, leva a cura. Pedimos a Bezerra de Menezes que visite todos os doentes, soprar nos pulmões daqueles que mais precisam, Senhor, e dar a cura a quem for de cura. Pedimos ainda, Senhor, que possa mandar a sua falange de paz a todos os países que estão em guerras, abraçai os inocentes, que nada sabem sobre aquilo que está acontecendo. Senhor, faz com que as ajudas cheguem em forma de comida, do que vestir, do que calçar. Protege as crianças do mundo inteiro. Ainda informação psicológica, Senhor, sem entender bem o que acontece. Pedimos ainda, Pai amado, nesse momento, que envia o Teu Filho Jesus Cristo nos lares de acolhimento de idosos, de crianças, para proteger, para levar a esperança de dias melhores. Jesus, nosso mestre, nosso irmão, visita todas as penitenciárias e presídios do mundo inteiro. Levai o dom do arrependimento e do perdão. Levai também o Teu amor, porque Tu és o médico dos médicos e está para aqueles que mais precisam, os doentes que precisam de Ti. Pedimos ainda, Senhor nosso, Jesus Cristo, amado irmão, que possa visitar todos os nossos irmãos que estão sofrendo com a depressão, com a tristeza, com as mazelas psicológicas. Leva, Senhor, a Tua alegria, leva, Senhor, a Tua fonte de energia viva para cada um. Maria Santíssima, Mãe de toda a humanidade, Mãe por adoção amorosa de cada um de nós, Mãe da eternidade, protege todos os filhos que as nossas mãos materiais já não podem mais alcançar. Coloca eles, Senhor, Senhora, no Teu colo maternal, cobre com Teu manto amoroso, beija a face de cada um e afaga o seu espírito. Pedimos ainda, Maria, nossa amada Mãe, possa proteger todos aqueles que tiraram a sua vida pelo desespero, que nesse mês todos eles possam receber os nossos frutos de oração, de amor, que eles possam receber, Senhor, as nossas rosas da caridade em seus nomes. Pedimos ainda, Maria Santíssima, abençoa as mãezinhas, as gestantes e as tentantes, concede a elas, Senhor, a esperança sempre viva de cumprir com o sonho desejado. Pedimos a espiritualidade amiga, as falanges do discernimento, que possa abençoar todos aqueles que estudam para concurso, para vestibular, aqueles que buscam se profissionalizar e aqueles que estão desempregados. Protege, abre as portas do emprego e dá discernimento para que eles possam conseguir continuar na sua luta, Senhor. Pedimos ainda a falange espiritual, aquela que faz a proteção de todas as famílias, visita os lares que estão em contendas, os casamentos que estão acabando, as amizades, todas as relações, que possa ser tudo feito com carinho, respeito e amor. Pedimos ainda, Senhor amado, Mestre Jesus Cristo, abençoa cada terreiro, cada igreja, cada centro espírita, templo, qualquer lugar que professe a fé em nome do Teu Pai, que Tu ali possa estar, Senhor. Protege, Deus amado, todos os irmãos que não têm crença alguma, mas que agem com a espiritualidade mesmo sem saber. Protege-nos, Senhor amado, de todas as críticas grosseiras, violentas. E hoje nós elevamos ao alto o pedido, Senhor, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos querem mal, aqueles que nos plantam mal, aqueles que nos fazem o mal. Senhor, entra nesse coração aquebrantado, Senhor, nesse coração frustrado, que faz o mal porque só aprendeu o mal, que faz o mal porque não conheceu o amor nem de mãe, nem de pai, nem de irmão. Ah, Senhor, entra nesse coração aquebrantado, esse coração ferido, que a única solução que achou da vida para se sentir melhor foi ferir os outros. Entra nesse coração, leva paz, Senhor. Leva paz também por aqueles que lutam com seu próprio ego, Senhor, que em vez de buscar as grandezas espirituais, buscam as grandezas materiais dos cargos, dos títulos e nada encontrarão. Pai amado, te entregamos todos esses em Tuas mãos, desejando muito amor, muita paz, muita bondade e, acima de tudo, muita felicidade
felicidade, porque talvez se eles encontrarem em Ti a felicidade almejada, eles possam deixar todas as vidas e os espíritos em paz, Senhor, na convivência amorosa daqueles que precisam continuar a sua jornada. Pedimos ainda, Senhor nosso, que possa abençoar cada casa de caridade, cada ONG, cada grupo que apoia a Casa da Caridade, cada grupo, Senhor, que faz a divulgação da doutrina espírita, cada irmão palestrante, cada dirigente de centro espírita, cada frequentador. Senhor, olha pelo teu povo. Senhora nossa, Maria, olha pelo teu povo tão sofrido. Pedimos por todos os irmãos em estado de necessidade nas ruas, em todos os locais. Manda teus anjos encarnados a levar o que comer, o que vestir, o que beber, os remédios curativos, Senhor, e o remédio também para a alma. Pedimos ainda, Senhor, por todos aqueles que desencarnaram e por todos os enlutados, dá um abraço apertadinho na alma de cada um. Pedimos pela nossa própria saúde mental, pela nossa saúde espiritual e pela nossa saúde física. Pedimos pela todas as casas de caridade e por todo o voluntariado do mundo inteiro. Todo o voluntariado, todos os voluntários, pessoas que fazem o bem, Senhor, pela bondade, pela a necessidade de repartir o pão. Pedimos por todos aqueles que hoje tiveram que entregar alguém à pátria espiritual, que a dor toma conta, Senhor. Pedimos pelos nossos irmãos que estão fazendo uso das drogas, lícitas e ilícitas, pelos vícios e as paixões mundanas. Nós te pedimos, Senhor, leva, atenta, para que eles possam ter discernimento de buscar um outro caminho. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e perseverará a sua vida. Ele o fará feliz na terra. E não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem me visitar, me fala com falsidade. Enche o coração de calúnias e depois as espalhas para onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, da eternidade à eternidade. Amém e amém. Senhor da vida, Deus de amor infinito, nesse instante me coloco diante de Ti com humildade e esperança. Olho para o meu coração e para os corações de todos que sofrem. Tu conheces as dores secretas, as lágrimas escondidas, os dias em que a tristeza parece insuportável. Peço-te, Senhor, por todos que enfrentam a depressão, que teu sopro divino ilumine as sombras da mente e traga serenidade ao coração abatido, que a esperança volte a florescer onde parecia não haver caminho. Peço-te, Senhor, pelos que vivem o luto, pela saudade que aperta e pela ausência que dói. Transforma a dor em lembrança de amor e que a certeza da vida eterna conforte e sustente cada alma enlutada. Peço-te, Senhor, por aqueles que cansados pensam em desistir, tocados pela ideação, abraça-os com teu amor, envolve-os com teu cuidado. Mostra-lhes que a vida é sagrada e que nenhuma noite é eterna. Que a luz do teu Espírito sopre vida nova sobre os que já não encontram sentido. Peço-te, Senhor, pelos que buscam trabalho e dignidade, abre as portas da oportunidade, desperta os talentos adormecidos. Dá coragem para não desistir da luta e força para recomeçar. Peço-te, Senhor, contra as pessoas más, contra as traições e injustiças, que a maldade seja desfeita pela tua luz, que a mentira seja vencida pela tua verdade, que a traição não destrua a confiança em ti, que és fidelidade eterna. Peço-te, Senhor, pelos que sentem o vazio existencial, pelos que já não sabem por que vivem, enche suas almas com teu espírito, dá-lhes propósito, missão e alegria no serviço ao próximo. Que teu amor, Senhor, cure as feridas do corpo, da mente e do espírito. Que cada lágrima se transforme em aprendizado, cada dor em fortalecimento.
cada queda em recomeço e cada vida em testemunho da tua graça. Hoje eu me entrego em tuas mãos e entrego também àqueles que amo e todos os que sofrem. Cobre-nos com tua paz, sustenta-nos com tua força e guia-nos com a certeza de que nunca estamos sós. Pedimos à Bezerra de Menezes, nosso querido amigo e sua falange, que possa fluidificar todas as águas que estão colocadas nesse momento, que nessas águas tenham o remédio necessário para as curas todas que nós precisamos, as curas dos espíritos, do corpo, da mente. Senhor nosso, abençoe cada um que vai tomar essa água, cada um que vai ofertar essa água. Que assim seja. Pois bem, chegamos a mais um final de uma oração. Eu não tossi nada, graças a Deus. Muito obrigada pela paciência. Essa semana eu estive ausente, mas semana que vem, na segunda-feira, nós retornamos com toda a nossa programação. Foi um prazer, foi uma honra, foi muito amor dividido aqui com vocês. Que vocês possam dormir em paz, que essa semana seja totalmente em paz e que vocês possam conquistar todos os seus desejos e objetivos. Um beijo no coração de cada um, acompanhe a agenda. Setembro agora nós temos Recife, Goiânia e muita coisa boa. Temos Despertar e ajude-nos nos projetos. Nós precisamos arrecadar mais de 400 cestas básicas ainda esse mês. Nós precisamos pagar todos os projetos. Vamos fazer a caridade e espalhar o amor. Muito, muito, muito obrigada por tudo. Eu amo vocês. Do dedinho do pé ao fio do cabelo. Um beijo.